Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro para ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Kunai é um garoto solitário recluso que vive no Japão moderno, como um vagabundo com um quarto bagunçado, garrafas de urina, revistas pegajosas por toda parte e um monte de loção junto com uma meia endurecida perto de sua cama. Então, ele passa o dia inteiro jogando um MMORPG, no qual obteve privilégios de administrador por ser basicamente o jogador mais forte do jogo, que ele projetou como um chefão do crime. Uma noite, ele sai do jogo e tenta ir pra cama, quando de repente uma luz brilhante aparece. E ele é transportado para um mundo diferente. O trabalho de caminhão também está sendo roubado pela inteligência artificial. Ele abre os olhos e vê que está cercado por total vegetação, o que instantaneamente o faz acreditar que não está na Terra. Ele olha ao redor e vê um enorme lago e uma floresta densa ao seu redor. E também percebe que está usando sapatos diferentes, um terno. Até sua voz parece ser diferente. Ele caminha rapidamente até a água e espreita dentro para ver o rosto do personagem Sr. Demoníaco, chefe da máfia, que ele criou olhando para ele. Ele fica muito chocado ao se ver assim, embora eu pessoalmente ache que seja uma melhoria em relação a como ele parecia antes. Ele verifica os bolsos e os encontra cheios de facas de arremesso, o que é legal, eu acho. Ele lentamente começa a juntar as peças e se pergunta se foi transportado para o jogo que costumava jogar. Então pede privilégios de administrador e consegue acessá-los. Ele tenta encontrar uma maneira de voltar para o mundo real, mas não consegue, e decide ter câncer em vez disso ao começar a fumar alguns cigarros. Ele pensa nas maneiras de escapar deste mundo e deseja que não tivesse comprado tantos doujinshis e que provavelmente deveria ter adquirido alguns mangás isekai para navegar por este problema. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, no entanto, ele ouve alguém atrás dele e se vira para encontrar uma imitação barata da melhor garota de todo o anime, Ram. Ele fuma seu cigarro e pergunta a ela se está bem, já que parece estar gravemente ferida. Mas ela diz para ele fugir rapidamente se quiser ficar vivo, o que me excita um pouco, já que eu gosto de garotas loucas. Veja só, minha ex. Infelizmente, porém, a própria garota não é perigosa e estava apenas avisando para ele se manter seguro, enquanto um gigante monstro Behemoth desce do céu bem na frente dele. Kunai pergunta a Ram de desconto se este monstro feio é o animal de estimação dela, mas ela responde que não, e que este monstro é extremamente poderoso. O demônio olha para Kunai com olhos tristes, pois ele tinha dismorfia corporal e ser chamado de feio era sua maior insegurança. Ele decide expressar seus sentimentos através da violência, o que novamente me lembra da minha ex, pois até a aparência deles combina. O demônio golpeia Kunai com suas grandes garras, mas ele consegue bloquear o ataque, apenas recebendo um pequeno arranhão no rosto. Isso o enfurece, e ele abre o casaco e desafia o monstro que o lança para o céu, explodindo-o como fogos de artifício. Ele começa a duvidar de sua teoria de ter sido transportado para este jogo, pois, como um incel, ele joga este jogo a vida toda e conhece o jogo melhor do que conhece o caminho para o banheiro, e nunca viu aquele monstro no jogo, nem viu essa garota antes. A garota fica assustada com ele e pede para ele não comê-la, e ele responde que não o fará, pois não está com fome ainda. Ela parece estar muito impressionada com as habilidades de Kunai para matar o monstro tão facilmente, e o chama de Senhor Demônio, explicando que as lendas afirmam que apenas um anjo ou um Senhor Demônio tem tanto poder. Ele pergunta por que ele não pode ser um anjo, ao que ela responde que ele não parece branco o suficiente, o que é muito racista. Felizmente, descobre-se que ela estava falando sobre a cor de suas roupas, e não sobre sua pele, e ela se apresenta como Ram, que pertence a uma aldeia próxima e é uma órfã muito pobre que vive sua vida recolhendo lixo e limpando dejetos humanos dos banheiros comunitários. Por essa razão, ela enfrenta uma imensa quantidade de ódio dos aldeões, que a consideram um harém e nem sequer se aproximam dela, chamando-a de fedorenta, suja e ostracizando-a completamente. Isso é muito isolante para ela, pois tudo o que deseja é uma vida normal onde as pessoas cuidem da sua própria vida e deixem os outros serem felizes. Mas todos sabemos que a humanidade está morta nas pessoas hoje em dia. Ela diz a ele que esse monstro recentemente começou a aterrorizar as suas aldeias e sempre pedia por sacrifícios humanos. E dessa vez, quando ele apareceu, os aldeões a ofereceram à força como sacrifício humano, considerando sua vida sem valor de qualquer maneira. E é por isso que o monstro estava perseguindo-a. Ele tenta extrair mais informações dela e pergunta se ela conhece um país chamado Japão. Ela balança a cabeça dizendo que nunca ouviu falar de tal lugar antes que ele pergunte sobre o lugar em que estão. Ela responde que este reino é chamado de Reino Sagrado dos Querubins, que é controlado completamente por igrejas. Então, basicamente, os Estados Unidos menos os atiradores nas escolas. Ela parece completamente suja, então ele diz para ela tomar um banho rápido no lago ali perto, enquanto ele espera por ela à distância, e ela parece estar extremamente feliz por ter a oportunidade de tomar um banho. Ela entra no lago e começa a se lavar enquanto Kunai fica atrás de uma árvore e começa a mexer nas configurações de administrador. Ele percebe que tem acesso total a elas, o que significa que pode criar muitas coisas também. Após descobrir isso, ele invoca um sabonete e uma toalha e caminha até o lago, entregando-os para que ela possa se limpar bem. Ela sai do lago e ele coloca todas as coisas de volta no vazio de onde as tirou antes de perguntar a ela se sabe de onde veio esse demônio.
Ela responde que o monstro deveria ser um ser incrivelmente poderoso, que foi selado dentro do Santuário dos Desejos, mas que conseguiu quebrar seu selo por algum motivo inexplicável que ela desconhece. Ele pergunta se ela poderia guiá-lo até lá, e ela responde que sim, mas ele nota que ela parece estar machucada no pé e vira de costas para que ela possa subir nas suas costas. Isso a pega de surpresa, quando ela começa a dizer que ele não deveria tocá-la, já que ela está suja e é uma pessoa de harém, mas ele responde que é ateu e diz para ela subir. Isso a faz começar a chorar, pois nunca tinha visto tal empatia de ninguém em sua vida antes. Ela diz a ele que é apenas uma simples limpadora de lixo e de banheiro. Por que ele está sendo tão bom com ela? Mas ele responde dizendo que limpadores de lixo e de banheiro são uma parte muito essencial da sociedade antes de colocá-la em suas costas. Ele abre um caderno, mostra para ela e pergunta se ela consegue ler o que ele escreveu. Ela chama a caligrafia de feia, mas acaba lendo toda a fanfic que ele escreveu sobre Harry Styles. Ele está interessado neste fenômeno, pois não tem ideia de por que a língua parece ser a mesma se o mundo for diferente. E para responder a isso, tenho apenas uma palavra: colonização. Ele pede a ela mais detalhes sobre o local para onde estão indo, mas ela responde que também não tem muitos detalhes, pois o Santuário dos Desejos é considerado um lugar sagrado, e se você conseguir chegar até o interior, seu desejo se tornaria realidade. Eles finalmente chegam ao santuário e ele começa a sentir um cheiro podre vindo de dentro, então diz para Desconto Rain ficar do lado de fora enquanto ele entra para verificar. Ele caminha para o fundo da caverna quando avista um monte de corpos mortos no chão e chega perto do final da caverna, onde encontra um trono gigante no qual está colocada a estátua de uma mulher velha parecida com uma bruxa. A mulher bruxa acorda e diz a ele que só parece assim porque não está usando maquiagem, antes de chamar Kunai de Senhor Demônio. Isso o confunde novamente, pois ele nunca se considerou um Senhor Demônio e só queria ser um chefe da máfia. Ela diz a ele que já concedeu muitos desejos até agora, e este será o último desejo que ela vai conceder antes de se desfazer ao vento, então ele deve pensar bem antes de pedir o que deseja. Ele manda ela calar a boca e pergunta por que ele estava ali, e se foi ela quem o convocou. Ela responde que foi o desejo dos homens mortos próximos que queriam que o Senhor Demônio fosse invocado neste mundo, e ela simplesmente atendeu aos desejos deles. Ele olha para ela e pergunta se foi ela quem também soltou o demônio, mas ela responde que não teve nada a ver com o demônio, pois quando essas pessoas quiseram invocar o Senhor Demônio, o demônio escapou de seu selo por conta própria e acabou matando essas pessoas antes de sair para assediar os aldeões. Ela pede para ele não perder o tempo dela e simplesmente pedir o desejo que ele quer, e ele diz para ela enviá-lo de volta ao mundo de onde veio, pois sente falta de suas garrafas de xixi e de sua meia encardida. Mas ela diz que não pode fazer isso antes de se desfazer em poeira. Mas antes de se desintegrar completamente, ela acaba dando a ele um anel que fica preso em seu dedo, fazendo-o parecer uma garota gótica. Ele retorna para fora e encontra a Rem Genérica esperando por ele, e ele começa a andar à frente enquanto ela o segue. Ele pergunta a ela se há uma cidade grande por perto e ela revela que sim, e ele pergunta se ela pode desenhar um mapa para ele, pois quer ir até lá. Ela fica um pouco triste com isso e pergunta se ele quer que ela o deixe. Ele olha para ela surpreso e pergunta se ela quer ir com ele, e ela responde entusiasmada que quer sim ir com ele se ele não tiver nenhum problema com ela, já que ela não tem para onde ir de qualquer forma porque foi expulsa da aldeia. Ele diz que se ela não tiver problema com isso, ele não se importa que ela vá junto, pois uma pessoa deste mundo pode ser útil. Ela fica extremamente feliz com isso, e pergunta a ele se podem voltar ao vilarejo deles uma vez para que ela possa recuperar algumas de suas coisas, e ele concorda. Ele a carrega nas costas mais uma vez, e começa a correr em direção à aldeia dela, enquanto ela explica que sua aldeia foi amaldiçoada pelo demônio. E agora eles não têm água corrente, e todas as terras agrícolas se tornaram completamente estéreis, e o solo se tornou venenoso. Ela então o direciona para uma grande cerca, e ele diz a ela que a aldeia dela está dentro daquela área. Eles entram na aldeia, e ela desce das costas dele para caminhar em direção à sua casa, quando de repente um grupo de jovens a cerca. Completamente. Kunai é como a Deus e desaparece completamente, assim como meu pai, enquanto o Rei de Desconto se vira para ver onde ele está. Kunai é melhor que meu pai, no entanto, já que ele acaba entrando em contato com ela por telepatia, e diz que ela não deve ter medo, pois ele está por perto. Os caras começam a zombar e envergonhá-la, dizendo que ela nunca deveria ter voltado, que a mãe dela era uma tote do TikTok, que ela é suja e harém, e que ela deveria ter se sacrificado para o monstro, independentemente de qualquer coisa, pois não merece viver. Eles começam a atirar pedras nela, enquanto ela tenta se proteger, e finalmente, Kunai decide que basta e aparece na frente deles, bloqueando seus ataques. Eles ficam chocados ao ver este homem, que inicialmente pensaram ser o subordinado do demônio, mas um deles o reconhece como o Senhor Demônio e fica assustado. Eles começam a falar mal dela novamente, e parecem mais tóxicos do que meus companheiros de equipe em um jogo de Valorant. Kunai, como qualquer moderador do Discord, decide abusar do poder de administrador para impressionar uma garota menor de idade e joga uma faca em um dos caras. E quando a faca fica presa na parede da casa, tudo pega fogo. Kunai simplesmente agarra Ren e sai da aldeia dizendo que os aldeões parecem ser muito frios, então ele apenas aumentou um pouco o aquecimento.
Kunai e a desconto Ren seguem para um deserto onde são obrigados a fazer uma parada, pois não podem viajar durante a noite. Kunai a coloca no chão antes de usar seus privilégios de mod para tirar 2 pequenas caixas de seu buraco negro e combiná-las para criar um abrigo engenhoso para ambos. Ren fica super surpresa ao ver um truque de mágica tão engenhoso e pergunta a ele como fez aquilo, ao que ele responde que ele é simplesmente legal assim. Ela ainda parece muito apreensiva em relação a essa cabana esquisita, mas ele a assegura de que é feita de metal de grau militar, seja lá o que isso signifique, que pode até repelir mísseis da Mãe Rússia. Isso a tranquiliza completamente, já que todos sabem que a Mãe Rússia tem alguns mísseis potentes. Eles entram na casa e ele a dirige para um pequeno banho que improvisou temporariamente para que ela possa tomar um banho quente enquanto ele se deita na cama e fuma alguns cigarros. Depois de um curto período, ela sai do banho e ele promete a ela que um dia irá criar uma jacuzzi enorme. E mesmo que ela não tenha ideia do que isso significa, ela está feliz que ele esteja disposto a fazer essas coisas por ela, mas ao mesmo tempo confusa sobre por que ele faria isso por uma estranha como ela. No dia seguinte, eles se mudam novamente, seguindo em direção à cidade. No caminho, ele nota que um bando de ladrões está escondido em ambos os lados dos penhascos, apontando uma porção de arcos para ele. Ele suspira, pois os ladrões são de nível tão baixo que morrerão imediatamente se o atacarem, já que suas habilidades de auto-ataque e interceptação estão ativadas. Ele a coloca no chão e remove essas habilidades temporariamente, e imediatamente várias flechas voam em direção a ele, assustando Ren. No entanto, eles não são páreo para ele, pois sua autodefesa é ativada, e os ataques são de nível tão baixo que simplesmente atingem sua barreira defensiva e caem de volta. Ele grita para que se revelem, pois já sabe onde estão, e de repente uma horda inteira de capangas emerge das rochas e desce sobre ele. Eles o cercam completamente e o líder avança, reconhecendo sua força e habilidade. Mas assim que vê o líder, ele se lembra do seu gerente no local onde estava trabalhando e começa a se desculpar por não ter ido trabalhar. O líder parece confuso e estranhamente incomodado e chama-o de velho. Isso irrita Kunai, que entra em uma discussão verbal com o líder, onde eles se chamam de velhos. Muito maduro, um dos subordinados tenta atacá-lo, mas ele simplesmente se vira e dá um peteleco no cara, chocando e assustando todos os outros antes de dizer-lhes para se afastarem, já que não valem a pena lutar. De repente, um grande brilho aparece no céu e uma usuária de TikTok surge, usando sua mágica para derrotar instantaneamente os ladrões enquanto Kunai anda na frente de Discount Ren para protegê-la dos danos. Ele reconhece a força dela enquanto olha para ela. Ela parece ser uma garota de 16 anos que, como todo outro influenciador, pensa muito de si mesma. Ela comenta que ele deve ser um pouco mais forte do que os ladrões porque foi capaz de resistir ao ataque e se apresenta como Luna. Ele começa a zombar do nome dela e a chama de uma desgraça, o que a deixa furiosa. E ela manda seus guardas atacarem Kunai, ordenando que o capturem primeiro. Todos o atacam de uma vez, mas sua autodefesa bloqueia os ataques facilmente, enquanto ele agarra as lanças deles e as joga. Despreocupadamente. Ele começa a caminhar em direção a ela, jogando longe qualquer cavaleiro que ouse bloquear seu caminho, o que começa a assustar Luna. Finalmente, ele a alcança e ela levanta as mãos acima da cabeça, mas ele acaba pegando-a e começa a dar uma surra nela. Ele se torna um verdadeiro demônio e continua batendo até que ela lhe dá muito dinheiro para poupar, o que ele aceita felizmente e sai da área com Ren. Eles seguem em sua jornada novamente, e finalmente, após caminhar mais um pouco, entram na cidade que está agitada e movimentada com muitas pessoas. Ele decide gastar o dinheiro dela em coisas inúteis, pois quer entender a moeda e decidir se tem o suficiente para comprar um escravo. Ele se aproxima de um vendedor e pede 2 espetos de carne que a Ren de desconto acha incrivelmente saborosos, mas hesita em aceitar porque acha que não merece. Depois disso, ele a leva a um hotel e pede ao recepcionista o quarto mais caro, que ele oferece pelo preço de uma moeda de ouro por noite, o que é extremamente caro. Discount Ren tenta impedi-lo e acaba chamando-o de O Senhor Demônio, o que instantaneamente apavora o recepcionista, que parece que acabou de ver um Senhor Demônio. Kunai rapidamente inventa algumas coisas e diz a ele que é apenas um apelido que seus amigos lhe deram antes de levá-la para o lado e dizer a ela para não chamá-lo de Senhor Demônio na presença de outras pessoas, e para chamá-lo de irmão mais velho ou pai. Ela acaba perguntando se poderia chamá-lo de papai em vez disso, mas ele imediatamente a corta porque ele gosta de mulheres maduras. Eles entram na sala e a Ren Desconto parece estar além de si de tanta empolgação e começa a rodopiar pela sala, como se nunca tivesse visto um quarto tão sofisticado e nunca pudesse sequer sonhar em pisar em um, quanto mais ficar em um. Ele olha para ela e se sente feliz antes de perceber que ela não tem mais do que um par de roupas, então ele decide levá-la a uma boutique para comprar alguns vestidos novos. Ela diz para não fazer isso, mas ele insiste e os dois entram em uma das lojas de moda, onde ele encontra um homem muito extravagante que me fez questionar minha sexualidade. Ele diz ao designer que quer algumas roupas boas para sua filha enquanto aponta para Ren. E quando o designer pergunta qual é o orçamento dele, ele simplesmente puxa a maior moeda de ouro da bolsa rosa, o que choca todos os funcionários da loja. O homem está imediatamente disposto a vender a mãe deles por tanto dinheiro e a Ren com desconto é levada por seus funcionários para o provador enquanto Kunai acende um cigarro.
Ele pergunta ao homem não binário se eles têm um cinzeiro na loja, e o homem imediatamente se ajoelha e oferece suas mãos como cinzeiro, antes de se virar e oferecer outras coisas também. Kunai responde que não é desse jeito e se vira para esperar. Discount Ram sai do provador depois de um tempo curto, e está vestindo um lindo vestido que a faz parecer uma princesa. A pessoa não binária pergunta a ele se quer mais alguma coisa, pois estaria disposto a vender sua alma para ele. Mas Kunai pede para dar-lhe todos os vestidos que ela possa usar, e então eles decidem ir jantar. Eles vão para um restaurante muito chique, onde se sentam para comer. Discount Ram se sente um pouco inquieta, então ele pergunta a ela se algo está errado, e ela responde que tudo parece um sonho e que não merece isso, exatamente como eu me sinto quando estou com minha namorada. Ele diz para ela calar a boca e comer, pois todos merecem amor, assim como minha namorada. Eles começam a comer quando uma aluna com aparência enlouquecida entra no restaurante, chamando Kunai de Senhor Demônio, o que chama a atenção das pessoas que estão jantando ali, já que elas já estavam bastante interessadas em saber quem era Kunai por causa dos rumores de que ele estava comprando tudo na loja de moda mais cara para sua suposta filha. Para dissolver a situação, ele oferece à Luna um assento com eles, mas ela continua agindo como uma irmãzinha mimada. Então ele a avisa com o olhar que, se não fizer o que ele manda, ele vai puni-la como uma irmãzinha mimada novamente. Isso a assusta enquanto ela se senta, e Kunai pede comida para ela também, instruindo-a a comer antes de se levantar de seu assento e se desculpar por criar uma cena, oferecendo a todos uma garrafa de vinho de graça como desculpa. Após o jantar, ele e a Rem Desconto começam a voltar, quando a Rem Desconto pergunta por que ele é tão cruel com Luna enquanto é tão gentil com ela, mesmo que ela seja de origem humilde, enquanto Luna parece ser de origem nobre. Ele diz a ela que seu coração está com a mãe Rússia, que ele quer derrubar os capitalistas esmagando completamente as engrenagens da sociedade aristocrática. Ela não entende o que ele quis dizer, e para ser justo, nem vocês todos entendem. Mas é o suficiente para mantê-la calada. Ele olha e percebe que ela ainda está mancando de todos os ferimentos que sofreu quando estava sendo perseguida pelo demônio, e ele a pega, carregando-a de volta para o hotel. Após chegar ao hotel, ele estava prestes a se deitar quando houve uma batida na porta, e ele a abriu para encontrar Luna novamente. Ele diz para ela sumir, pois o rosto dela o irrita, mas ela implora que ele pare, já que não tem mais dinheiro porque ele levou tudo. Ele apenas diz para ela voltar para suas tropas e ficar nas barracas deles. Mas ela lhe diz que mandou eles voltarem, pois ele estava envergonhado. Ele suspira e devolve-lhe a bolsa, mas ela pergunta se pode ficar com eles e ele recusa. Mas a Discount Ram acaba dizendo para ele ser um pouco gentil e ele acaba permitindo que ela fique. No dia seguinte, ele se senta na sala de estar e pede à Luna que lhe conte toda a história dessa cidade. E ela não responde no primeiro, mas quando Discount Ram pede sua ajuda, ela acaba contando que essa cidade já foi parte da civilização mais sagrada, criada por um ser divino, que é famoso por estar sepultado no Santuário dos Desejos, dentro de uma densa floresta, mas depois disso a cidade acabou caindo em ruínas. E agora eles tentam de tudo para garantir que isso nunca aconteça novamente. Ele diz a ela que tudo o que ela acabou de lhe contar era completamente ridículo e sai de casa para ganhar algum dinheiro. Ele vai perto de uma loja de antiguidades e entra, conversando com o proprietário com grande bravata, agindo como uma pessoa de alta linhagem, o que acaba funcionando com o proprietário. Ele diz ao proprietário que tem um monte de itens antigos extremamente valiosos que quer vender e que qualquer um na cidade venderia a mãe para comprar essas antiguidades. Isso interessa completamente ao proprietário, que pede para ele mostrar algumas das coisas, e ele tira uma tigela de barro estúpida do bolso e a coloca na prateleira. Este pote de barro foi feito por ele usando algumas de suas habilidades, já que a arte da cerâmica ainda não foi descoberta nessa civilização. A tigela acaba cativando o proprietário, e ele olha longamente para ela antes de perguntar quanto ele quer por ela. Sem saber o que dizer, já que ele simplesmente fez essa tigela sem custo algum, pois ela é praticamente sem valor, ele diz que isso é basicamente um presente de amizade, pois ele quer manter uma relação longa e frutífera com ele. Isso realmente surpreende o proprietário, mas antes que ele pudesse sair, Kunai se lembrou que eles estão basicamente falidos agora. Então ele se virou e disse a ele que acabou perdendo seu dinheiro em um acidente e gostaria de receber um pouco por isso. O proprietário pergunta quanto ele quer, e ele acaba soltando que quer uma moeda gigante de ouro, que é a maior moeda que eles têm. O dono fica chocado, mas acaba concordando. E Kunai diz a ele que a tigela é realmente valiosa, e para não vendê-la por menos de 5 moedas de ouro gigantes antes de partir. Ele é provavelmente melhor do que os golpistas indianos, não vou mentir. Ele volta para o hotel, onde acaba ouvindo um grande tumulto do lado de fora e ouve alguém gritando o nome de Luna. Pensando que ela tinha feito algo errado, ele acaba se escondendo na esquina e espiando para ver uma horda de homens másculos e uma mulher à frente, parecendo que saíram diretamente de Mad Max. Ele fica escondido enquanto a mulher grita por Luna, que sai correndo do hotel e vai até ela, e imediatamente começa a repreender Luna por sair sozinha para encontrar o Senhor dos Demônios. Luna tenta ansiosamente contar a ela que encontrou o Senhor dos Demônios, mas é imediatamente calada por sua irmã, que acha que ela é uma idiota.
Antes que possam resolver isso, no entanto, um grupo de homens encapuzados aparece no meio da multidão, cercando suas unidades de ambos os lados e começando a atacá-los com fogo e feitiços mágicos. Eles miram na mulher de Mad Max, que simplesmente puxa uma espada gigante do nada e a usa para desviar de tudo. Você arrasa, rainha. Kunai os observa de lado, decidindo ser um observador silencioso por enquanto. E se lembra de que já viu esses homens encapuzados antes no Santuário do Desejo, pois os homens que estavam mortos lá estavam vestindo esses mantos. Um grupo de figuras encapuzadas salta para atacar a rainha, mas ela acaba usando sua espada gigante para matá-los com um único golpe, enquanto Luna usa sua magia para se livrar dos atacantes restantes. Kunai observa as irmãs demoníacas aparentemente possuídas lutando juntas, quando de repente um dos homens encapuzados sai da multidão e abre a caixa de Pandora, de onde uma substância negra emerge e começa a se espalhar pelo chão. A rainha diz a todos para fugirem da substância negra enquanto podem. Que aberração racista. Eles, no entanto, não conseguem escapar a tempo, pois a coisa negra os envolve e os deixa impotentes quando caem no chão, completamente indefesos. Os homens encapuzados pegam seus arcos e flechas, atirando nas garotas, mas o homem gigantesco entra na frente delas e bloqueia as flechas, se machucando no processo. Kunai decide que talvez agora seja o momento de se envolver e tenta fazer algo. Mas de repente, o anel que a estranha estátua de bruxa lhe deu começa a funcionar mal, e ele cai no chão, impotente, já que não consegue mover nenhum único músculo do corpo. Ele tenta repetidamente se levantar, mas não consegue fazer nada. Então ele decide acessar os privilégios de mod e tenta ver o que está errado, mas não consegue fazer nada, e a única coisa que ele pôde fazer foi acionar uma mudança de personagem através das configurações do administrador. Então é isso que ele faz depois de não ter outra escolha. De repente, uma luz enorme o cerca, cegando a todos. E quando ela desaparece, um jovem atraente emerge dela, com cabelo prateado e um casaco com um logo de dragão. Parece que toda a personalidade de Kunai mudou de um cavalheiro emo para um punk jovem e arrogante. Ele olha ao redor para as meninas deitadas e repreende os homens encapuzados por tentarem machucar mulheres e crianças. Os homens com capuzes ficam igualmente confusos ao ver este homem extravagante e decidem atacá-lo. Ele simplesmente fica lá, confiante em suas habilidades, e com um único soco derruba todos os atacantes de uma vez. O cara com a caixa de Pandora começa a motivar os outros homens a atacar, mas em um segundo, ele aparece na frente do cara, desferindo um uppercut massivo que o manda pelos ares. Todos os homens encapuzados estão congelados no lugar, com medo até de se mover, mas ele decide que já chega e começa a usar sua primeira técnica especial de 100 socos. Ele começa a socar na velocidade da luz, antes de usar sua segunda técnica especial, atacando um grande número de inimigos de uma só vez. Todos começam a correr, mas ele decide persegui-los e usa sua terceira habilidade especial, socando o chão com uma força intensa que cria várias rachaduras no solo, e um dragão etéreo emerge delas e dizima o restante dos inimigos. Ele então se vira e vai até as meninas e pergunta se elas estão bem. E a Asquin fica meio sem jeito, porque ninguém nunca pergunta se ela tinha medo dos inimigos, já que ela é muito forte, e imediatamente fica envergonhada, dizendo a ele que está bem. Ela pergunta a ele qual é o seu nome e ele responde dizendo que é conhecido como Kringalur por seus colegas e diz a ela que se algum outro homem mau a incomodar, é só avisá-lo, antes de passar um sorriso legal e ir embora, o que a deixa totalmente molhada. Molhado no nariz, isto é, pelos sangramentos nasais, Kringalur entra em um beco escuro e finalmente se transforma de volta em Kunai, que começa a vomitar por causa do constrangimento que acabou de demonstrar. Remy de Desconto se aproxima dele e pergunta se ele está bem, e ele rapidamente recupera a compostura, dizendo que está tudo bem, antes de decidirem voltar para o hotel. Mais tarde naquela noite, todos acabam na carruagem de Luna, que está voltando para o Palácio Real, enquanto Kunai pergunta onde estão seus guardas. Ela responde que mandou todos para casa, pois ela o tem para defesa. Kunai a encara, dizendo que não é o guarda-costas dela, mas Luna retruca dizendo que ele pegou a moeda de ouro gigante da bolsa dela, que era dinheiro suficiente para pagar um guarda-costas por toda a vida, o que o cala por enquanto. Eles continuam viajando enquanto o sol nasce, e Kunai decide que o que Luna está vestindo parece muito real, e as pessoas saberão imediatamente que ela é da realeza, e poderão tentar atacá-los. Então ele para a carruagem e entrega um vestido comum a Luna, dizendo para ela se trocar enquanto ele sai da carruagem para um cigarro. Ele começa a fumar enquanto pensa em como seus pais nunca o amaram, quando de repente, o cocheiro rompe sua linha de pensamento ao gritar que algo está vindo à distância. Ele olha e vê uma enorme nuvem de poeira, e à frente dela ele avista uma garota com uma personalidade gigante e uma armadilha, sendo perseguida por algo que parece ser uma matilha de cães. Ele pensa que este é um bom momento para mostrar sua força para que seu nome possa ficar mais famoso neste mundo, mas percebe que a horda desses animais continua aumentando.
De repente, parece que há um tsunami desses lobos correndo diretamente em sua direção, enquanto a Armadilha e a Mommy Milker gritam para ele fugir. Ele começa a ficar com medo à medida que a horda corre diretamente para ele, mas ele tenta se acalmar, assegurando-se de que sua barreira o protegerá, e que essas feras não podem fazer nada contra ele. Ele respira fundo enquanto Luna e Discount Reem espiam pela janela, mas ele diz para não se preocuparem e entrarem. Tanto a garota de grande personalidade quanto a Trap passam correndo por ele e se escondem atrás da carruagem, enquanto ele permanece desafiador diante de 1000 bestas. Um deles ataca-o, mas sua barreira se ativa, bloqueando o ataque. Isso dá alguma confiança a Kunai, que então começa a fumar novamente antes de sacar um monte de facas de arremesso e lançá-las contra as feras, matando várias delas, antes de criar uma tempestade de areia que a cega por um tempo enquanto ele carrega seu ataque final, que é uma tempestade mágica que as destrói completamente. Depois disso, ele se vira e diz para a menina e a Armadilha terem cuidado a partir de agora e não envolverem outros em seus problemas, antes de entrar na carruagem e partir para o deserto. Eles finalmente param novamente para dar água aos cavalos, enquanto ele percebe que matar todas aquelas bestas lhe deu um monte de pontos e agora ele pode invocar um de seus subordinados do mundo do jogo, o que o anima muito, já que todos eles são terrivelmente fortes. Ele tira o baixo da traseira e monta-o para revelar o bunker novamente. Ele diz para eles entrarem e se divertirem enquanto ele lida com algum trabalho. Ele se aproxima do cocheiro da carruagem e lhe oferece também câncer, dizendo que ele vai se sentir bem, antes de elogiá-lo por não entrar em pânico e fazer algo estúpido quando as feras vieram. Ele então vai pensar em quem quer invocar. Ele tinha 6 subordinados no jogo, mas só tem pontos suficientes para invocar um deles, e após uma cuidadosa consideração, ele acaba invocando Yue, uma médica sádica e cientista, porque sentiu que a defesa deles contra a magia é muito baixa e não tem como lidar com ferimentos. Yue é invocada bem na frente dele e é exatamente do meu tipo, com um pouco de loucura nela. Ele fica um pouco surpreso ao ver uma personagem que conhecia do jogo ganhar vida, mas recupera a compostura e pergunta a ela se sabe quem ele é. Ela responde que não tem tempo para perguntas idiotas como essa e pergunta se estão em um mundo diferente. Kunai explica tudo o que sabe para ela, e ela parece entender o que aconteceu muito rapidamente. Ele diz a ela que precisam fortalecer suas defesas, para o que ela pede para ele desenhar de volta seu enorme forte de um laboratório. Ele recusa dizendo que não podem erguer um laboratório tão futurista aqui, pois isso chamará muita atenção. De repente, tanto Luna quanto Discount Reem saem das câmaras e cumprimentam Yui. Eles trocam cumprimentos enquanto Kunai os apresenta a todos, antes de pedir para ela dar uma olhada na perna ferida de Ren. Ela assenta e transforma seus dedos em um monte de ferramentas, o que é muito assustador. Em seguida, injeta a heroína nela, o que parece funcionar e apaga a cicatriz de seu corpo. Ele pede que a Discount Reem se levante e veja se sente alguma dor, e ela fica surpresa e feliz ao ver que pode andar como uma pessoa normal novamente, e começa a correr por aí. Eles dão um curto passeio, onde ela o agradece antes de voltarem, e ele diz a todos para voltarem para a carruagem. A carruagem começa a se mover novamente, enquanto o grupo aprecia a paisagem do lado de fora, e depois de um tempo, eles finalmente chegam a um pequeno trecho de terra que parece estar sob o controle de Luna, que afirma ser sua aldeia, corrigindo-se depois ao dizer que é sua território. Eles param a carruagem e caminham até a aldeia, onde veem que tudo está deserto, pois a aldeia parece estar há muito tempo sem água. Kunai pergunta a ela se alguma vez verifica o vilarejo, ao que ela responde que não é responsabilidade dela verificar plebeus imundos, e que toda essa área na verdade é controlada pelas pessoas designadas pela igreja, o que novamente é muito compreensível. Ela afirma que lhe disseram que isso não é da conta dela, o que faz Kunai perceber que ela não tem ideia de como controlar o território e está sendo enganada pela igreja. Ele acredita que se isso continuar, ela acabará enfrentando uma revolução dos aldeões, que começarão a odiá-la. Ele contata Yui por telepatia e pergunta se ela acha que a igreja está usando Luna como uma governante fantoche para impor sua vontade, e ela responde que sente o mesmo. Kunai diz que isso é bom, pois significa que ele pode usar esta aldeia para seu próprio uso e benefício. Ele se aproxima de Luna e diz que quer um canto da aldeia para ele, pois deseja abrir um hospital aqui. E com Yui trabalhando como uma médica milagrosa, as pessoas começarão a vir pra cá em pouco tempo. Ele também planeja abrir um resort com fontes termais ao lado do hospital, já que todos adoram uma fonte termal, e se ele conseguir abrir ambos ao mesmo tempo, ele obterá o dobro da receita normal, e talvez depois disso, ele possa até começar a fazer suas próprias barras de sabão, que nem existem neste mundo. Um dos subordinados da igreja se aproxima de Luna e faz uma reverência, dando-lhe as boas-vindas à aldeia antes de notar Kunai ao seu lado e ficar chocado, pois já viu vários cartazes de procurado em seu nome. Luna diz para ele não se preocupar, pois ela o tem sob controle e que o Senhor Demônio faz suas vontades agora. Ele pega o seu cigarro e diz para o cara que ele não dá a mínima para a igreja, pois é judeu, e diz para ele voltar correndo para a igreja e dizer a eles que, a partir de hoje, Luna está assumindo o controle direto de toda a aldeia e que eles não devem interferir em seus assuntos, não importa o que.
O cara parece ficar preocupado e diz a ele que vai ter que falar com seus superiores antes. Mas Kunai diz que pensou que Luna era a dona deste território e pergunta se ele quer sugerir que a terra é controlada pela igreja e não pelos príncipes. O cara imediatamente recua, dizendo que claro que Luna é a dona de toda a terra e decide devagar. Ela pergunta a Kunai se o que ele está fazendo vai beneficiar a vila e se tudo isso aumentaria os impostos que ela pode obter da vila. Que interesseira. Kunai afirma ambas as coisas, alegando que vai ajudá-la a colocar a aldeia de volta nos trilhos. Eles caminham pelo campo, que está cheio de pessoas coelho, e quando Kunai pergunta sobre elas, Luna responde que costumavam viver na cidade principal antes, mas o Império Sagrado, quando veio sob o controle da igreja, acabou criando uma divisão entre as raças, o que levou ao ódio por qualquer outra raça além dos humanos, e essas pessoas coelho foram forçadas a deixar a cidade. E eles decidiram criar uma fortaleza aqui vivendo juntos neste santuário que construíram para si mesmos. Depois de perambular, duas garotas coelho se aproximam deles e relatam seus problemas sobre a escassez de água na aldeia, o que levou ao mau crescimento das colheitas, e Kunai pergunta a Luna por que ela nunca interveio quando sabia que seu povo estava em problemas. Ela diz a ele que foi orientada a não se envolver nos assuntos dos camponeses e foi o que Elas o guiam até o poço e ele manda Yui entrar para verificar. Ela sai e relata que o poço está mais seco do que as garotas quando me veem, o que é muito preocupante. Ele fuma outro cigarro e começa a olhar para as garotas para quem enviou mensagens assustadoras, mas que não respondem a ele, quando percebe que ainda tem um monte de pontos, o que ele pode usar para basicamente criar uma roldana mágica especial que traz água toda vez, independentemente do estado do poço. Ele ativa os pontos e tira uma roldana do nada antes de colocá-la no poço. Todos estão confusos, pois não entendem por que algum homem sensato colocaria uma roldana em um poço seco. Mas Kunai confia nos seus itens e a fixa no poço. Luna o questiona sobre a roldana e quão grande é o seu traseiro para guardar todas essas coisas, mas ele ignora a segunda pergunta antes de afirmar que essa é uma roldana especial que tira água não importa o que. E para provar seu ponto, ele manda a Discount Rain puxar um pouco de água do poço. Ela alegremente obedece e salta para começar a girar a roda, e surpreendentemente, o balde sobe cheio de água limpa e transparente. Ambas as garotas coelho estão extremamente felizes em ver uma água tão limpa sendo extraída da aldeia. Kunai se inclina para provar a água e percebe que é água potável completamente segura e limpa. Quando todos perguntam a ele quem criou o guindaste, ele responde que este guindaste é de sua terra natal, muito distante, que foi imbuído com mágica. Ele então os avisa que este é um item muito valioso e se alguém de fora da vila ficar sabendo, podem ocorrer guerras por causa disso, o que assusta as meninas coelho o suficiente, e elas prometem nunca deixar ninguém fora da vila saber sobre essa coisa. Ele então abre seu burro novamente, tira uma enorme sacola de fertilizante e entrega para as meninas, que ficam radiantes ao receber um fertilizante de tão alta qualidade. Luna pergunta a ele por que está fazendo tanto por sua aldeia, e ele responde que quer contratar essas garotas e outras pessoas da aldeia para que, quando abrir o hospital e as termas, tenha mão de obra e funcionários suficientes para administrá-los para ele. Ele então finalmente arruma tudo e diz aos aldeões que voltará, antes de entrar na carruagem e partir ao pôr do sol. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!